Amigas e amigos do Redação em Gotas, sejam todos muito bem-vindos a mais esta microaula, a de número 23, que hoje traz, vocês devem se lembrar, mais uma edição do quadro Passando a Borracha. Lembram-se dele? É aquele quadro em que nós mostramos algumas imagens com texto, né? E nós corrigimos os erros de português que se apresentam nessas imagens, nesses textos contidos nessas imagens. Mensagens de bom dia, boa tarde, parabéns, sei lá mais o que, enfim, dessas várias que nós recebemos nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. E nós hoje trouxemos 4. Então veremos essas 4 e vamos começar com uma de teor religioso. Eu, pelo menos, recebo uma boa porção dessas mensagens, em geral, muito bonitas, muito interessantes. Eu tenho a minha religiosidade, claro, não cabe aqui comentar, não é o caso. E recebo tanto da minha religião como de outras. Eu, em geral, acho muito bonitas, muito interessantes. Eu só não gosto quando vem o excesso, né? Aquele exagero, gente mandando um monte de mensagem. Ou o fanatismo, aquela forçação de barra, que nunca é bem-vinda, certo? E nós vamos começar com uma que tem como texto, vocês verão aí na tela, uma mensagem cristã, né? Fala em Jesus. Quando Jesus está a bordo de sua vida, não importa a força dos ventos, nada pode te afundar. Mensagem bonita, a imagem bonita aí da embarcação, desse barco, desse... né? Caravela, sei lá, uma caravela, né? No caso, enfim. E quais são os erros? A mensagem aparentemente está bem feita, o texto está bem feito. Em primeiro lugar, né, vocês podem notar que não há vírgula nenhuma. A vírgula, é bom deixar claro, nem sempre é uma questão de certo ou errado. Muitas vezes é uma questão de conveniente, de mais ou menos conveniente. Nesse caso aqui, nós iniciamos a mensagem com uma oração subordinada. Quando Jesus está a bordo de sua vida, geralmente, né, é de bom tom, ainda que alguns autores, alguns especialistas digam que não é obrigatório, convém colocar essa vírgula, uma vírgula, logo depois de vida. Então, quando Jesus está a bordo de sua vida, vírgula, não importa a força dos ventos, nada pode te afundar, ok? Mas há outro erro. Vocês já perceberam qual é? É um erro muito sutil. É um tipo de erro muito cometido na nossa linguagem oral. Aliás, nós em breve, talvez já na próxima microaula, trataremos sobre essa questão de linguagem, comunicação oral, comunicação escrita, linguagem formal, informal, que é algo muito importante de se analisar. Ao se falar, nós, muitas vezes, né, na linguagem oral, na comunicação oral, cometemos uma série de erros que sequer percebemos. E é o que acontece aqui. Usa-se, antes de vida, o pronome sua. O pronome sua remete a ele, ela, terceira pessoa do singular. Poderia ser do plural também, né? Mas, terceira pessoa. Ok. E o que acontece na última frase? Nada pode te afundar. Aí se usa no texto a segunda pessoa, que é tu. Então, essa mistura equivocada, a rigor, ainda que na linguagem oral haja maior flexibilidade, a rigor constitui um erro. Usar-se a terceira pessoa, sua, e depois a segunda, ou vice-versa. É algo muito comum, a pano para manga para se comentar sobre isso. Então, o correto seria ou colocar tua na primeira frase, né? Ou então colocar nada pode afundá-lo ou afundá-la. Né? Aí teria esse inconveniente de colocar talvez aquele lo, afundá-lo, e o a entre parênteses, né? Significando masculino e feminino. Aí poderia colocar o lhe, nada pode lhe afundar. Seria menos ruim do que o te, porque manteria a terceira pessoa. Mas o lhe, vocês devem se lembrar, né, do colégio, do cursinho, enfim, ele remete a objetos indiretos e não a diretos, como é o caso. Afundar alguma coisa. Não há uma preposição. Então o lhe também seria errado, a rigor. Seria menos ruim. Ok? Entenderam então a lógica? O certo seria, quando Jesus está a bordo
de sua vida, vírgula, não importa a força dos ventos, nada pode afundá-lo ou afundá-la. Ou então trocar o sua por tua. Ok? Entendido? Então vamos para a próxima imagem. A próxima imagem ainda é de teor religioso, mas não uma religiosidade definida, não é cristã, poderia ser cristã, budista, hinduísta, judaica, etc. Né? Não importa. Ela vale em geral, fala de fé de modo geral. Viver o dia a dia pelo prazer de praticar a fé lhe tornará rico de fortuna inesgotável. Meus parabéns. Há 3 ou 4 probleminhas aí, vamos ver aí direitinho. O primeiro é dia a dia com hífens. Não há mais hífens neste caso, dia a dia. Palavras compostas por 3 elementos, tendo o do meio de ligação, como café com leite, né? Camisa de força. Não se usa mais os 2 hífens ligando essas 3 palavras. Não tem nada, é espaço. Né? Então, dia a dia com espaço e não hífens. Viver o dia a dia pelo prazer de praticar a fé. Aí vem outro erro que eu acabei de falar, aliás, por ocasião da imagem anterior. Lhe tornará. O certo seria o tornará ou a tornará, dependendo masculino ou feminino. Ou então aquela fórmula de o e entre parênteses a. Né? O tornará. Aí vem Henrico. Não é Henrico. É o tornará ou a tornará rico. Né? Como está masculino, vamos manter tudo no masculino. O tornará rico. Não tem esse em. O verbo tornar ou tornar-se, ele é daqueles tipos de verbo de ligação, como ser, estar. Então, entre o sujeito e o complemento, né, que é o predicativo do sujeito, não é objeto no caso, não há nenhuma preposição. Então, é o tornará rico. Ou rica, se fosse feminino. De fortuna inesgotável. Aí conviria, só para complementar, haver uma vírgula depois de rico. O tornará rico, vírgula, de fortuna, só para complementar o rico, né? É um acréscimo. De fortuna inesgotável. Meus parabéns. Aí, o parabéns deveria estar com letra minúscula, né? A inicial. Também é outra questão. Eu mesmo não tinha percebido quando analisei agora há pouco, mas também tem essa questão aí. Parabéns, de preferência, a rigor deveria ser P minúsculo, né? Na inicial. Certo? Então perceberam? Viver o dia a dia sem hífens, pelo prazer de praticar a fé, o ou a tornará rico ou rica. Né? E se for colocar o ou a, tem que colocar também no rico. Né? Rico, parênteses, a, vírgula, de fortuna inesgotável, meus parabéns, com P minúsculo. Vamos para a próxima. Agora vamos mudar totalmente de teor. Nada a ver com religião. Uma piadinha. Os memes, né? Os famosos memes que pegam às vezes uma imagem de alguém famoso. No caso aí o William Bonner, apresentador da Globo, do Jornal Nacional. E vem uma piadinha que francamente eu achei sem graça nenhuma. E ela ironiza algo e ao mesmo tempo comete erros que são objeto da sua ironia. Vejam só. Urgente. Devido ao excesso de erros ortográficos, vírgula, morre mais um português. Primeiro a piada, né? Até o fato de ter colocado Bonner aí, não vejo, o que morre mais um português? Não vejo lógica nenhuma nessa piada, não vi graça nenhuma. Mas ela é oportuna, né? Por isso mesmo que nós estamos trazendo aqui, porque ela fala de erros de português, de erros ortográficos, e comete erros. Vejam só, não sei se foi de propósito, eu acho que não, né? Vamos começar pela questão da acentuação gráfica. Erros ortográficos. Está faltando acento no A. É uma proparoxítona. Tem que ter acento. É a regra aliás, a regra mais fácil de todas. Tem de haver acento. Pode ser o gráfico, né? No caso, pode ser agudo ou circunflexo. Em todas as proparoxítonas. Erros ortográficos. Acento agudo no A, né? Só para o lado de vocês é assim, né? Acento agudo no A. E está faltando mais um acento que é em português. O circunflexo, né? O famoso chapeuzinho no E. Porque é uma oxítona terminada em E com S, tanto faz aí no caso. A oxítona quer dizer, a tônica é a última, né? E lembrando a proparoxítona de ortográficos, a tônica é a antepenúltima, né? É bom falar, claro, talvez vocês não se lembrem. Então tem de haver acento em ortográficos,
por ser uma proparoxítona, sílaba tônica antepenúltima, e português por ser uma oxítona, terminada em E com S, e no caso acento circunflexo. Mas há mais um erro aí, não sei se vocês perceberam, e um erro de regência. Lembram que é regência? É quando nós temos ou um verbo, ou um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, e a ligação com o complemento, ela tende a ser regida, né, com o uso de uma preposição. Então, vamos supor, quem gosta, gosta de alguma coisa. Tem de haver o de depois do gostar. No caso aí, o erro é de regência nominal, relativo a devido, né? Devido ao excesso de erros ortográficos, certo? Então é ao, porque quando se usa devido ou devida, tem de haver a preposição a, que pode se juntar a artigo e se tornar ao, ou então o artigo a, aí tem a com crase, mas não é o caso, é devido ao excesso, a contração a mais o, tem a preposição a, tem de haver esse a, né, devido ao excesso, certo? Então agora vamos para a última. A última fala, nós estamos em abril de 2017 e poucos dias atrás tivemos o 1º de abril. Aí vem algumas piadinhas, né, pela internet. Eu recebi poucas, mas essa daqui achei interessante, até cheguei a encaminhar aí para algumas pessoas, brincando, claro. Eu até queria contar uma mentira nesse 1º de abril, mas eu tô em Dubai. Quando chegar ao Brasil, eu conto. Essa é mais engraçadinha, melhor, não é aquelas coisas, mas é melhor do que a última aí do William Bonner. Mas enfim, quais os erros? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, a questão do to. Né? Muita gente pode achar, é um erro, tal, tem que corrigir. Não, nesse caso, o que acontece? Na internet, aí vem a questão que nós vamos tratar melhor numa das próximas microaulas. Como eu falei, quem sabe eu estou planejando talvez para a próxima, sobre questão linguagem oral, informal, oral escrita, informal, formal. O to é linguagem coloquial, linguagem informal, né? Eu acho que soaria exagerado, né, para muitas dessas piadinhas, desses textos engraçados que circulam, forçosamente colocar o estou ou está, né? Pode sim, eu não vejo problema nenhum colocar o to, o tá. Linguagem coloquial está bem claro, né? Eu mesmo estou falando tá, tô aqui, né? Estou usando linguagem até certo ponto coloquial, falando com vocês, isso em todos os vídeos. Então, o to, eu não vejo mal nenhum, desde que haja o acento circunflexo, que ocorre aqui, né? Eu estou em Dubai. Né? Poderia estar, infelizmente não, né? Está sendo difícil até viajar aqui para o litoral, aqui próximo, mas enfim, eu estou em Dubai, tem o acento monossílaba tônica com o no final, tem que ter acento no caso aqui, fechada, né? Pronúncia fechada, circunflexo. Tá certinho isso. Outra coisa, aí vem a questão da vírgula na última frase, né? Quando chegar ao Brasil eu conto. Aí como eu comentei sobre a primeira imagem, muitos autores não vão forçar a dizer que é obrigatório. Há polêmica, uma certa polêmica sobre isso. Mas eu diria que é conveniente colocar quando eu chegar ao Brasil, vírgula, eu conto. Embora nesse caso, por ser uma frase mais curta ou de ritmo mais rápido, não seria tão conveniente, digamos assim, colocar essa vírgula. Mas é opcional, eu vejo de bom tom colocar essa vírgula depois de Brasil. Agora, existe um erro aí, um pouco antes, na segunda linha, mais forte. Eu recebi essa mensagem no dia 1º de abril. Estávamos no dia 1º de abril. Então o correto seria neste 1º de abril, este 1º de abril agora. Então não neste. Então, por exemplo, hoje, eu me referindo a hoje, eu vou falar neste dia, é o certo. O certo é usar este ou esta. Coisas, digamos, vamos supor que eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma carta aqui, se estivesse aqui na minha mão. Esta carta, né, ou neste trabalho eu recebo revisões, às vezes, e a pessoa se refere ao autor, né, ou eu recebo textos para revisão, melhor falando, né,
aí o autor ou a autora coloca nesse trabalho, mas não é neste trabalho, o trabalho que está em foco. Certo? Então tem esse probleminha aqui. Eu até queria contar uma mentira neste 1º de abril. Mas eu estou em Dubai, não tem problema nenhum. Quando eu chegar ao Brasil, aí convém, embora possa ser discutível, uma vírgula, depois de Brasil eu conto. Certo? Ou alguns poderiam até... eu contarei. Eu acho um pouco forçoso nesse caso. Seria até o mais preciso. Né? Quando chegar ao Brasil eu contarei, mas é linguagem coloquial. Não vejo grande problema nesse caso. Ok, já finalizamos, já passamos aí de longe aí de 10 minutos. Acho que já está de bom tamanho para hoje. Então agradeço mais uma vez pela presença neste quadro, Passando a Borracha, em mais uma microaula do Redação em Gotas. Tudo de bom, um grande abraço, até a próxima.